pessoal, boa tarde, tudo bem? Começamos aí mais um dia das lives, desse Bafurau maravilhoso que vem trazendo tanto conhecimento e no meio dessa pandemia algumas alegrias, né? Alguns desabafos e muitos compartilhamentos aí de histórias, e poesias e arte, enfim. O Bafurau que a gente falou que ia ser mesmo. E aí hoje a gente vai trabalhar bastante dentro desse luto e memória, com essa questão, com um recorte racial, um recorte de gênero. E aproveitem que amanhã a gente vai ter o último dia, vai ser uma intervenção artística muito bonita que vai ser feita diretamente lá da USP, com o professor José Miguel, a professora Cris Cabral. E aí fiquem de olho, então, tanto aqui no canal, né, da Faculdade de Saúde Pública aqui no YouTube, quanto no nosso Instagram, tá bom? Acredito que a Clara, que é extremamente comunicadora aí no dia dela, ela passou direitinho para vocês. Eu vou estar aqui com vocês durante outras 2 lives, e aí prometo que eu passo os contatos. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Mello, eu sou advogada e sou apaixonada pela área da saúde, então esse ano eu comecei a fazer mestrado em saúde pública. Estou apaixonadíssima com esse universo aí que está abrindo para mim. E hoje eu convidei a Elaine Lima para conversar com a gente sobre sexualidade e cura. A Elaine Lima, ela é psicóloga, mestre em educação sexual pela Unesp, faz parte do projeto Abordar Espaço Terapêutico, Vulvarias, e tem a página Sexualidade Aflorada, que trata de cuidados, afetos e sexualidade de adolescentes e crianças. Ainda, gente, ela é colunista do Viver Bem no site UOL, vencedora do Prêmio Viva da Marie Claire na categoria Saúde, trabalha com sexualidade e afetos de crianças e adolescentes da periferia de São Paulo e gosta de pagode dos anos 90. Tudo bem, Elânia? Como é que você está? Menina, eu estou aprendendo a mexer com essas funcionalidades aqui, né? Eu vou usar o velho e bom teclado, porque eu fui tentar abrir o áudio, abrir a câmera, foi uma coisa. Eu estou bem, boa tarde a todas, todos e todes. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito contente, espero que a gente tenha aí uns momentos de reflexão sobre sexualidade como um processo de cura também. Perfeito. Gente, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, todo mundo do Bafurau, toda a equipe que está trabalhando com a gente, quem está nos bastidores. O Michel Furquim está aqui conosco nos bastidores, nos ajudando, junto com a Maria Clara também. E todo mundo do grupo, né, do nosso coletivo do CEPAS. José Miguel, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui. Professora Cris Cabral também, eles são professores maravilhosos, não vou ficar aqui rasgando seda, mas quero agradecer muito ao TI, principalmente ao Adolfo, que está acompanhando a gente durante toda a semana. Não poderia deixar de agradecer toda a sua paciência, a sua cordialidade de nos explicar e passar tudo, fazer com que esse evento grande aí dessa semana inteira aconteça. Vamos lá. Elane, vamos começar, que eu estou muito curiosa. Primeiro, como é que você chegou, como é que é a sua história, como é que você chegou nessas questões de trabalhar com sexualidade e por que a escolha de trabalhar com adolescentes e crianças, que eu imagino que já é um tabu em si, né? Falar em sexualidade com criança, as pessoas já arregalam os olhos. Como é que para você e como é que é esse recorte, essa questão racial dentro desse tema? Então, Joyce, é um duplo, triplo, enfim, tabu, né? Para a gente pensar sexualidade. Falar de sexualidade já é uma coisa que gera um incômodo social, principalmente agora, né? A gente está vivendo um processo em que a sexualidade ela tá sendo alvo, né? As discussões da educação em sexualidade, principalmente com crianças e adolescentes, a sexualidade infanto-juvenil,
é alvo aí de várias repercussões, fake news, enfim, várias questões que a gente precisa conversar. Mas eu comecei a pensar em trabalhar com sexualidade, ai, gente, ó, eu tenho 36 anos, né? Então, é importante também se situar no tempo para dizer onde foi que aconteceu, em que período da história aconteceu a minha infância e a minha adolescência. Então, eu tenho uma infância que começa nos anos 80 e uma juventude, uma adolescência e juventude noventista, né? Então, até quando você me apresentou e falou que eu gostava de pagode, eu sou pagodeira noventista, então eu gosto de pagode dos anos 90, em especial Soweto, né? Grupo Soweto, e depois eu falo um pouquinho o porquê de tudo isso. Mas eu comecei a pensar em sexualidade já quando eu era adolescente. Na verdade, eu era criança, né? Estava saindo da adolescência, estava saindo da infância, indo para a adolescência. Tinha entre 10, 11 anos, e passava um programa do Serginho Groisman chamado Programa Livre, que era no SBT. E aí a Marta Suplicy, na época, trabalhava como sexóloga, né? Ela respondia, ela tirava dúvidas da juventude da plateia. Então, adolescentes e jovens, esse programa passava de tarde. Adolescentes e jovens tiravam dúvidas sobre sexualidade. E eu pensava, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero ser a mulher que senta na cadeira e responde as perguntas. E aí, depois que eu fui crescendo, fui entendendo que para trabalhar com as questões de sexualidade, eu precisaria estudar outras coisas antes disso. Eu já gostava de psicologia, então fui cursar psicologia e a partir daí comecei a pensar gênero e sexualidade. E por que infanto-juvenil, né? Eu penso que a sexualidade da pessoa adulta, muitas vezes, é trabalhada como se a pessoa tivesse já nascido adulta, né? Eu acho interessante quando os adolescentes perguntam para mim, no seu tempo existia camisinha? No seu tempo existia, sei lá, falam várias coisas, eu digo, gente, existia sim no meu tempo, né? De adolescência e juventude. Então, eu acho que é importante a gente pensar que a nossa sexualidade, a sexualidade de pessoas adultas, por exemplo, ela não surge do nada. Ela, inclusive, ela é parte da nossa história que começou lá antes mesmo do nascimento. Então, eu gosto muito de estudar essa raiz da questão da sexualidade. Então, pensar como é que a sexualidade é vista quando se trata de criança? Como é que a sexualidade é vista quando se trata de adolescente? E a partir do modo como a sexualidade é vista, é incentivada ou rechaçada, a partir disso é que a gente vai entendendo quais os olhares que as pessoas adultas de hoje têm sobre sexualidade. Porque o que acontece muito é que as pessoas adultas de hoje não tiveram um processo de educação em sexualidade da forma que a gente acredita atualmente, né? Uma educação em sexualidade que seja antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapitalista. Então, se nós não tivemos essa educação em sexualidade, pensando a interseccionalidade, o desafio está lançado para a gente hoje, que é como é que a gente vai oferecer uma educação em sexualidade para crianças e adolescentes se a gente não recebeu essa educação em sexualidade, né? Aí só vou fazer um parênteses bem rapidinho, porque embora eu tenha colocado meu microfone aqui bem pertinho do meu rosto, é possível que os sons externos apareçam aí. Então, hoje a gente é dois tipos de pessoa, né? Ou você é aquela que está em obras em casa, ou você é aquela que o seu vizinho é que está. No meu caso, é o vizinho, né? O vizinho tá em obras, então se aparecer algum ruído, é ruído da obra do vizinho, que também, né? O vizinho tem o direito dele de construir a estrutura da casa dele também no meio dessa pandemia. Mas foi isso, eu comecei a estudar sexualidade, a pensar sexualidade infanto-juvenil, muito a partir desse desejo de entender como é que crianças e adolescentes são respeitadas ou não em seu desenvolvimento sexual, entender sexualidade enquanto um direito humano, né? Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos enquanto direitos humanos, direito de criança, direito de adolescente, direito de pessoas adultas, idosos, enfim, direito de todo mundo que está no mundo. E aí, como é tabu, a gente vai lá, né? A gente mete as caras e diz, vamos precisar falar disso também. Ótimo, perfeito, adoro tabus. É porque a gente vive isso, né? A gente vive o tabu, na verdade. Eu percebo que quanto mais a gente se identifica, quanto mais a gente compreende, por exemplo, quando eu me compreendi mulher negra,
que na verdade é quando eu compreendi como que a sociedade me via, na verdade, foi quando eu comecei a transpor algumas barreiras aí, eu consegui sair daquela opressão que o sistema me trazia, né, de ser uma cultura de massa para ser modelada e encaminhada do jeito que o sistema quer, para que eu comece a ocupar outros lugares e comece a ter acesso em lugares mesmo, por exemplo, como aqui a USP, que agora eu posso fazer uma pesquisa, ter uma ferramenta aí para o debate que eu falo, e aí eu acredito que você também vai pelo mesmo raciocínio que o meu. E aí eu percebo que quanto mais a gente se identifica como que a sociedade nos enxerga, a gente começa a verificar vários tabus, né, que a sociedade ela não quer falar, ela não quer conversar sobre, ela quer fingir que não existe. E aí, dentro desses tabus, eu não vou entrar nem na parte dos idosos, idosas, enfim, mas aí acho que seria até um assunto legal para a gente fazer uma outra live depois sobre isso, chamar outras pessoas. A primeira questão que eu queria conversar com você independente se é adulto, se é criança ou se é adolescente, como é que é aquela questão, e se eu errar aqui a citação, por favor, já peço desculpas e me corrijam depois, tá? Mas é uma citação de Freire que ele fala o seguinte, branca para casar, mulata para fornicar e preta para trabalhar, né? Como é que é essa cultura de ver a mulher negra nessa sexualidade exacerbada, como se nós estivéssemos à disposição e a disposição simplesmente ali para a cama? Se eu sou uma negra de pele retinta, eu estou trabalhando dentro da sua casa, eu estou limpando a sua casa, né? Isso não significa que você não vai entrar no meu quarto se eu dormir na sua casa e achar que você tem o direito aí de invadir meu quarto, vamos dizer assim. Se eu sou uma pele aqui, eu falei o termo mulato, gente, porque é como foi escrito, né? Mas se eu tenho uma pele de uma cor aí mais intermediária, uma cor como a minha, que é mais clara, eu sou a mulher preta para fornicar, para aproveitar, para estar ali na cama, para que eu libere todos os meus desejos que eu não faço com quem eu casei, porque eu preciso da mulher branca para ser aceita em alguns lugares, eu preciso da mulher branca para ter aí uma família perfeita e para a sociedade falar tá tudo bem. Como é que isso já influencia desde da criança, desde quando eu sou criança, a gente já vê esses resquícios da forma como você trabalha, como é que isso vai indo pela adolescência, como é que funciona aí com os pais dessas crianças também, que já estão recebendo desde antes essa cultura na cabeça o tempo inteiro, independente de saber se existe ou não aquelas sutilezas do racismo que a gente fala. Agora foi? Ah, legal, tá. Bom, tem algumas coisas que você falou, Joyce, que eu fiquei pensando aqui, que é bacana a gente pensar também, né? Esse livro do Gilberto Freire, essa citação, né, do Gilberto Freire aí que você falou, eu imagino que seja de Casagrande Senzala, que você esteja falando, né? Esse livro, Casagrande Senzala, é importante a gente olhar para esse livro e ter um olhar bem crítico, porque tem 2 capítulos dele que ele fala da sexualidade, né? Ele vai trazendo alguns elementos da sexualidade de um jeito muito racista, né? De um jeito muito racista, inclusive. E aí, como se estivesse culpabilizando as pessoas negras pelo modo como a sexualidade das pessoas brancas vai sendo desenvolvida, né? Então, acho que é interessante a gente fazer essa leitura desse livro também e atentar para esses 2 capítulos. É interessante também o quanto é atual isso, que você fala a preta para casar, a mulata para fornicar e a branca para casar, né? Acho que é mais ou menos isso a citação. Tem um livro da Ana Cláudia Pacheco Lemos, que ela vai falar da solidão da mulher negra, e ela vai falar também dessa citação que você fez agora, né? Acho que é muito interessante a gente ler essa obra também da Ana Cláudia. E é muito interessante a gente pensar que, antes mesmo de nascer, os corpos, né? Os corpos de crianças pretas, indígenas, né, crianças de povos originários, crianças negras, já passa por um investimento que é um investimento racista, um olhar racista sobre essa existência. Eu vou dar o exemplo de uma criança, de uma mulher que ela estava grávida e foi fazer o exame de ultrassonografia.
E durante o exame de ultrassonografia, foi dito para ela, esse aqui vai fazer a alegria da mulherada, olha o tamanho do pintão dele. O bebê nem nasceu e já existe um olhar sobre essa corporeidade, sobre essa identidade, essa sexualidade, que é um olhar erotizador, né? Um olhar erotizador dessa criança, um olhar desrespeitoso, um olhar violento. Eu, inclusive, penso que a gente precisa olhar para as violências sexuais, entendendo que existe o abuso, a exploração sexual de criança e adolescente, mas também entender que existem violências que são violências contra o desenvolvimento sexual saudável e que precisam ser consideradas. Essa é uma violência, por exemplo, né, de no exame de ultrassonografia dizer que pelo bebê ter pênis, pressupõe-se que esse bebê será um menino, então isso já é uma cisnorma, e aí pressupõe-se que esse bebê será um menino porque tem pênis e pressupõe-se que ele será hétero porque vai fazer a alegria da mulherada. Né? Então, já é a cis-heteronormatividade e o racismo em intersecção no exame de ultrassonografia. Olha-se para o pênis, pressupõe-se que será um menino, pressupõe-se que será hétero e pressupõe-se que fará a alegria da mulherada, porque é um filho de uma mulher negra, então ele terá o pênis grande, que é o que se diz do corpo do menino e do homem negro. Só que a erotização do corpo da pessoa negra, ela não começa na idade adulta. E é isso que a gente conversa bastante com as crianças, com os adolescentes e com familiares e responsáveis por essas crianças e adolescentes, né? A gente conversa sobre o quanto o racismo, ele vai produzindo violências sexuais contra crianças e adolescentes também. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma violência policial contra adolescentes, adolescentes negros, existe uma violência contra a sexualidade desses meninos, meninas e menines que acontece ali durante essa abordagem policial, por exemplo, de passar a mão no pênis ou de exigir que tem relatos, né, de meninos que dizem que foi orientado no momento de uma abordagem policial, ele estava com um amigo, foi orientado que os dois se beijassem, né, um colega meu que trabalha bastante com as questões de intelectualidade negra, o Tiago Cairu, eu participei de uma live com ele há 2 semanas, e ele dizia disso, de meninos negros que vão dizendo que numa abordagem policial foram coagidos a se beijarem, e isso foi filmado e enviado para outros lugares, para outras pessoas. Perceba que é uma violência policial que tem também uma violência contra a sexualidade desses meninos. Não por eles se beijarem, mas por eles se beijarem forçadamente, contra o desejo, sem o direito de dizer qual é a sua orientação afetivo-sexual e inclusive sem o direito de dizer, não, eu não quero beijar o meu amigo na boca, né? Então, isso, só para a gente pensar que essa questão da sexualidade, essas interseccionalidades com relação à raça, classe, gênero, identidade, ela atravessa antes mesmo do nascimento, ela na infância, então antes do bebê nascer, já tem um olhar para esse bebê dizendo, esse bebê se tiver o cabelo da mãe e os olhos do pai, esse bebê, essa menina vai dar trabalho. Já está dizendo aí o que é uma menina dar trabalho, né? O que é uma menina dar trabalho? Então, quando faz-se o exame de ultrassonografia e diz, esse aqui vai fazer a alegria da mulherada, o que é fazer a alegria da mulherada? Então, antes mesmo de nascer, esse bebê já passou, a criança nem nasceu e já passou por uma violência contra a sexualidade dela, que é permeada pelo racismo, pelo machismo e pela cis-heteronorma, né? Pela cis-heteronormatividade. E quando essa criança nasce, na infância, já há um investimento também de olhar para essa criança como... E aí eu vou citar um vídeo da Nathalie Neri, que ela fala da mulata que não chegou, né? Do quanto os homens que iam ali no bar do pai dela, ela tinha 9 anos, e os homens diziam, essa daí vai virar uma mulata linda e vai te dar trabalho. O que é ser uma mulata linda? Fora que esse termo mulata, né? Esse termo mulata, da cor de mula, né? Enfim, esse termo é muito pejorativo. E aí é essa mulata que não veio, que é apresentada para as meninas pretas, muitas vezes, como, olha, você não é bonita agora, mas você será bonita quando a puberdade chegar. Só que aí, quando a puberdade chega, não apaga a infância. E tem uma questão muito importante que acontece com meninas pretas, que eu quero trazer também para cá, para a gente pensar, e aí eu estou falando das meninas cisgênero pretas, que é, lá na infância, essa menina
tem a sua autoestima muitas vezes enfraquecida, né? Ela fica vulnerável por conta das questões racistas. O cabelo dela não é bonito, o nariz dela não é bonito, o rosto dela não é bonito. De um lado, a autoestima é enfraquecida e a erotização do futuro desse corpo, né? A erotização desse corpo. Quando essa mulata chegar no seu corpo, você vai ficar bonita. Aí, quando ela chega na adolescência, com a autoestima fragilizada, quem vai se interessar por ela? Um adulto. E aí, naquele momento em que ela vê uma pessoa adulta dizendo para ela que ela é bonita, entra aqui no meu carro, vou te dar uma carona, a primeira coisa que ela pode pensar é: nossa, eu sou muito importante. Para que eu vou querer esses meninos ou essas meninas da minha idade se tem uma pessoa adulta que me ama, que me quer? É muito difícil dialogar com meninas, adolescentes, sobre as violências contra a sexualidade delas, que muitas vezes elas se apaixonam por homens adultos e esses homens fazem um investimento sexual no corpo dessas meninas. É muito difícil falar para elas que aquilo é violência, porque parece afeto, parece amor, parece cuidado, parece admiração. É difícil a gente dialogar, sensibilizar para dizer que aquilo que parece afeto é violência. E tudo isso se dá por conta de uma vulnerabilidade que foi bem antes mesmo dela nascer. E aí, se eu for pensar, por exemplo, as meninas trans, tem uma outra questão que é a invisibilização dessas meninas. Por quê? Não temos muitos dados, né? Quando a gente vai falar da situação de crianças e adolescentes com relação às violências sexuais, o abuso sexual, a exploração sexual, a gente não tem o quesito identidade. E aí a gente trata como se fosse todo mundo cis. A gente pressupõe que todo mundo é cis. Então, quando você vai olhar os dados de violência contra meninas, meninos e menines, menines não aparecem, né? E as meninas são vistas sempre como as meninas cis e os meninos como os meninos cisgênero. Então, acho que essas são coisas muito importantes para a gente pensar, porque quando chegar lá na idade adulta, ou chegar aqui na idade adulta, a gente não consegue entender por que a gente não gosta muito do nosso corpo, né? 92% das mulheres brasileiras não gostam do seu corpo. E 82%, depois eu passo todos esses estudos para vocês e tudo mais, mas 82% das crianças do gênero feminino, e aí tem uma questão cis heteronormativa também, porque aí todas as meninas entrevistadas nessa pesquisa que eu estou falando foram meninas cis, né? Pressupôs-se que era uma menina cis, não estavam satisfeitas com seus corpos. Meninas com menos de 9 anos de idade não estavam satisfeitas com seus corpos e 92% das mulheres adultas não estavam satisfeitas com seus corpos. Eu acho que isso diz muito do quanto é urgente e necessário a gente pensar a sexualidade não enquanto um movimento de violência, sempre falar de sexualidade é igual a proteger de violência. Pensar a sexualidade a partir de um olhar positivo, um olhar de potência. Então, quando eu falo de sexualidade, eu sempre falo com os adolescentes, sexualidade é corpo. Então, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar do nosso corpo, desse corpo aqui que vocês estão vendo e desse corpo aqui que vocês não estão vendo, que são os meus desejos, as minhas vontades, os meus medos, as minhas fragilidades, as minhas potências. Então, sexualidade tem a ver com corpo, com existência. E todo mundo que existe tem sexualidade, então a gente precisa falar de existência, a gente precisa falar de sexualidade. Vou continuar babando aqui. Elânia, você foi falando tudo isso, a gente já tem algumas perguntas aqui do chat, e eu vou te passar, mas eu fico me questionando justamente isso, né? O quanto o racismo institucional e o racismo estrutural, ele influencia em todos os campos, né? Você abriu minha consciência assim para algumas coisas, né? A gente fala muito realmente de violência nessa questão sexual. A gente fala muito da mulher quando ela já está com aquele corpão, como as coisas estão acontecendo. A gente fala muito separado quando criança, que é enfim, são várias conotações que são passadas para as crianças, né? Seja menina, menino, enfim, ou como cada um se defina. E fazer essa ligação, fazer esse acompanhamento desde o início e trazer essa consciência para essas crianças e esses adolescentes é que vai fazer com que nem você falou, que apareça aí essa potência, porque é somente através do despertar dessa consciência que eu consigo começar a ter realmente
poder sobre o meu corpo, poder sobre as minhas decisões, porque eu estou compreendendo acima daquilo que o sistema está me impondo, está impondo aos meus pais, impôs aos meus avós e a todos os meus ancestrais. Essa abertura de consciência para esses adolescentes e essas crianças, como é que você vê o recebimento disso? Você sente que você, conseguindo plantar uma sementinha ali naquela criança, naquele adolescente, isso faz igual uma pedra no lago? Isso vai passando para o restante da família? Como é que funciona? E aí, aqui, vou só juntar, porque eu acredito que dá para juntar essa pergunta, esse seu projeto de sexualidade aflorada, né, você respondendo essas questões que eu te passei, como é que está durante a pandemia? Certo. Bom, eu gosto muito dessa... Eu gosto de metáfora, né? Eu gosto bastante de metáfora, acho muito lindo. E aí, quando você fala, né, dessa pedra no lago, que joga a pedra no lago e ela vai, eu sempre penso também e converso com pessoas que trabalham com educação em sexualidade, com crianças e adolescentes, a gente sempre conversa que o tema da sexualidade, ele é um tema oceano, ele não é uma poça d'água. Então, por mais que... por exemplo, o governo federal hoje, né, declaradamente é contra a educação em sexualidade para crianças e adolescentes, com crianças e adolescentes. Isso é declarado, né? Então, eu não estou falando nenhuma coisa que ninguém saiba. Mas a educação em sexualidade, ela é vista hoje, ela é tratada pelo senso comum como uma pocinha d'água. E educação em sexualidade, a sexualidade, ela é um tema que é oceano. Ela é imensa, ela é profunda. Então, toda vez que eu vou conversar sobre sexualidade, eu vou dizer assim, gente, hoje nós vamos olhar para o tamanho desse oceano que é a educação em sexualidade, que são os temas em sexualidade. A gente vai conseguir aprofundar? Não vai, porque a gente não tem oxigênio suficiente para descer até lá em 1 hora, como é o caso da gente agora, né? Conversando até as 5h30, a gente não vai ter tempo de aprofundar muito nas questões relacionadas a gênero e sexualidade. Mas a sexualidade, ela é um tema oceano, então ela é muito profunda, é intensa, é densa, né? E tem muitas vidas dentro desse oceano da sexualidade e tem que caber todo mundo em segurança, né? Quando a gente vai pensar sexualidade. Eu, durante os primeiros anos de trabalho na sexualidade aflorada, e aí agora no abordar espaço terapêutico também, durante os primeiros anos da sexualidade aflorada, eu trabalhava especificamente com crianças e adolescentes, mais especificamente nas escolas. Então, eu ia até as escolas. No começo eu dizia, olha, eu sou educadora em sexualidade, queria oferecer uma atividade aqui para a escola, e aí as escolas ficavam meio ressabiadas, não sabiam quem eu era, eu falava, tá bom, vai, vem aqui para eu ver o que você vai falar, mas vai falar com adolescente, porque com criança não pode. Então eu ia para as escolas e falava com os adolescentes. Depois foi ampliando para as crianças, e agora a gente está num momento muito bonito, do meu ponto de vista é um momento muito bonito, porque é o momento em que as pessoas adultas me procuram para conversar sobre sexualidade dos seus filhos, sobrinhos, sobrinhas, as crianças e os adolescentes em SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente, né? Então, muitas pessoas adultas têm me procurado para dizer, olha, o meu filho agora, que virou adolescente, o menino está com 12 anos, eu não sei o que está acontecendo, não consigo lidar. Né? E aí a gente vai conversando. Isso para mim é muito valioso, porque no modo como a gente está olhando para a sexualidade hoje, no modo como a nossa sociedade está tratando a sexualidade hoje, incentivando familiares a não deixar ninguém falar de sexualidade com seus filhos, alguém me procurar para dizer eu quero que você fale sobre isso com meu filho, eu acho mega revolucionário. Então, a pedrinha dentro do lago ou o tanque de oxigênio para entrar nesse oceano, né? Tem sido muito bom, assim, tem sido muito intenso, porque as próprias pessoas adultas me procuram para dizer, olha, meu filho não vai querer conversar comigo sobre esse tema, se ele juntar ele mais 5 amigos, você falaria com todos eles? Falaria. E como é que a gente está fazendo isso no meio da pandemia? A gente tem participado de lives, de rodas de conversa como essa,
né, que aí é aberta para o grande público, para todo mundo. A gente tem feito formações, rodas de conversa, tudo isso online, formação, roda de conversa com adolescentes e com pessoas adultas, e os mini cursos gratuitos. Aliás, vou fazer um merchan aqui do próximo mini curso. É um mini curso gratuito e a gente vai falar sobre adultocentrismo e os desafios da educação em sexualidade. Então, o adultocentrismo é essa ideia de que só adulto sabe, só adulto pode, só adulto consegue, né? Que só a opinião do adulto vale. Então, isso é adultocentrismo, é ter o adulto no centro. E isso gera invisibilização de crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, a Sexualidade Aflorada vai promover, né, um mini curso gratuito. Aí quem quiser participar, tem lá no @Sexualidade Aflorada, a gente vai divulgar a lista de... A lista não, a ficha de inscrição para quem quiser participar, mas as atividades não param, né? As atividades em sexualidade, durante a pandemia, elas são online, não param e tem adesão de adolescente, de adulto, de idosos, de todo mundo, né? Tem uma super adesão. Aí eu posso aproveitar já o embalo, e a Daniele Oliveira fez uma pergunta que eu queria já aproveitar o embalo para responder, que ela pergunta sobre como eu tenho percebido os reflexos das políticas atuais, como eu tenho percebido os reflexos das políticas atuais que orientam a abstinência sexual como forma de cuidado reprodutivo. Eu acho que isso tem a ver com o que eu estou falando agora, do adultocentrismo, porque é o adulto no centro da discussão, no centro das decisões. Então, é um adulto que decide, sem consultar adolescentes, o que é melhor para o adolescente. Óbvio, né, que eu não estou propondo que a gente... Porque é isso, né? Toda vez que eu falo de adultocentrismo, alguém fala para mim, então o que você está propondo é que a gente deixe de mandar nos adolescentes e deixe que os adolescentes mandem na gente? E eu acho muito esquisita essa conversa, porque a gente só consegue entender a linguagem do tem alguém mandando em alguém, né? E essa linguagem do tem alguém mandando em alguém, então se eu não mando no adolescente, significa que o adolescente vai mandar em mim? Não, a ideia é a gente fazer construção coletiva. A gente sentar com o adolescente e falar, olha, a gente está com dados agora no Brasil com relação à gravidez não planejada na adolescência, o que você pensa sobre isso? Como você acha que as coisas podem acontecer, né? E aí, a partir daí, pensar possibilidades, pensar, inclusive, como garantir direitos sexuais e direitos reprodutivos para essa parcela da população, para esse público, né? Para que eles não sejam só público, eles, elas e Alex não sejam só público, sejam também parte atuante, parte ativa, e isso é um direito, inclusive, que está no ECA, que é o direito à participação política, né? Direito à participação. Agora, a abstinência sexual não é política pública, né? É escolha individual. Então, a abstinência sexual não deveria nem ser considerada como uma política pública, porque a política pública é o direito à informação. Isso deveria ser validado, né? O direito de adolescentes se informarem sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, métodos contraceptivos, métodos de autocuidado para o ato sexual, consentimento, né? O direito à informação para que a pessoa, da pele para dentro, decida o que ela vai fazer. A abstinência é algo que você não consegue fazer, porque isso é uma decisão individual. Você não pode transformar em política pública uma decisão que é individual. Não adianta eu virar para um adolescente... Gente, eu já fui adolescente, todas nós já fomos, e adolescentes são adolescentes hoje, né? Estão adolescentes hoje. Você fez sexo pela primeira vez com que idade? Pense aí. Aí, deu vontade de fazer sexo, você vai querer fazer sexo, né? Não há quem venha para você e diga, não transe, não faça sexo, por favor, não faça sexo. Tá bom, entrou, saiu. O que eu preciso é garantir que, se adolescente não quiser fazer sexo, que saiba todas as possibilidades dentro disso, porque muitas meninas, meninos e menines ficam pensando assim, eu decidi esperar, né? Tem aquela coisa de eu decidi esperar. Legal, é individual, você decidiu esperar, beleza. É uma decisão individual sua. Mas mesmo decidindo esperar para fazer sexo em outro momento, eu acho que o legal é a gente saber que, independente da escolha que você fez, o Estado tem que garantir que você tenha acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva não é só para quem quer ter filho, é para quem não quer também. Ou para quem não pensou nisso ainda. Saúde reprodutiva tem a ver com eu pensar a reprodução, com eu pensar o meu planejamento reprodutivo, né? Pensar, refletir e não obedecer, né? Assim, abstinência é muito mais no campo de obedeça, né? Direito à informação é muito mais no
na liberdade de escolha. Então, que só fazer esse ganchinho também. Eu acho que eu aqui, posso ter Elaine, pulado alguma coisa, diga. Não, vamos lá. Vamos lá. Gente, a Elaine, ela é, assim, 1850, e aí ela está aqui lendo as perguntas do chat, ela já quer perguntar e responder. Vamos lá. Elaine, é o seguinte, só algumas observações de algumas falas, eu volto para as perguntas, tá? A gente teve aqui, uma espectadora disse que, na época dela, o sexo era visto como sujeira, dentro das suas falas, né? E aí é o que eu volto também, aí eu já aproveito e falo, né, para essa espectadora, é que nem a menstruação, né? A menstruação é vista como suja, como ruim, a mulher nunca pode fazer nada, e eu vejo que está tendo um movimento agora, finalmente, para que isso mude e para que as coisas, para que a gente volte a ter o nosso poder aí, o nosso poder, as nossas escolhas, e a gente compreenda que o corpo da mulher não é feio, não é sujo, não é sexo, não é errado, sexo não é depravação, enfim. E aí uma outra espectadora, enquanto você falava das questões do interesse do adulto, né, com as meninas, com as adolescentes, dessa questão delas compreenderem que é violência, essa espectadora disse que sofreu uma violência por parte de um professor, justamente nesse período aí de adolescência que essas coisas aconteceram, tá? Então são duas informações que foram passadas pelas espectadoras. Se você quiser fazer o comentário, aí depois a gente já passa para as outras duas perguntas que a gente tem aqui. Tá, eu vou fazer um comentário breve. Eu sou muito virada no 380, né? Virada no 220 aqui, 380, sei lá qual é a numeração que tem isso aqui em mim. Mas eu vou me empolgando e vou pensando, uau, que espaço massa para a gente discutir isso, vamos falar, vamos conversar. Porque a gente tem essa vontade, né, de discutir assuntos que muitas vezes são vistos na sociedade como tabu. Quando a gente acha uma brechinha, a gente quer, né, entrar no assunto e falar até amanhã. Mas, então tá, vamos pensar a questão da sujeira. A moça, né, a pessoa que comentou, falou, no meu tempo, foi isso, né? No tempo dela, o sexo era considerado sujeira. Então, esse tempo também é agora, porque muitos meninos, meninas e menines, quando a gente vai conversar sobre sexualidade, primeiro que sexualidade é mais amplo do que ato sexual, né? Sexualidade é essa coisa da existência, do prazer de estar no mundo, ou das dores de estar no mundo. Enfim, né? É o meu corpo em relação com esse corpo e com outros corpos. Então, sexualidade é essa coisa ampla. Aí, quando a gente vai falar de sexualidade, eu falo, olha, gente, sexualidade é corpo. Muitas adolescentes e adolescentes vão falando para mim, eu não gosto do meu corpo. O meu corpo é feio. A gente vai falar de axila, por exemplo, sovaco, né? A gente vai falar de axila, pronto. A gente está falando de sujeira. Eu acho nojento sovaco com cabelo, eu acho nojento. E aí começa a falar do nojo. Então, a gente vai ficando com nojo da nossa barriga, com nojo da nossa axila, com nojo de pegar um espelhinho e olhar para a nossa vulva, com nojo, inclusive, de pensar que vulva não é uma coisa de corpo de menina. Vulva é coisa de corpo de menina, menino e menine, né? Então, a gente vai ficando com nojo de falar de vulva, de falar de pênis, de falar de ânus. A gente vai ficando com nojo, e aí a gente fica com nojo também de pensar ato sexual, por exemplo, né? Muitos adolescentes falam, não quero falar sobre isso, que nojento. Ou então fala de um jeito muito pornosificado, pornorificado, enfim, não sei. Fala de um jeito muito pornográfico, né, do sexo em si. No sexo a menina tem que gritar, no sexo eu tenho que bater, no sexo eu tenho que ir com força, no sexo eu tenho que estourar. Teve um adolescente que falou para mim, se a menina não aguenta ser estourada, significa que ela trepa mal. Então, isso é muito pornográfico, assim. Qual é o lugar que ele aprendeu que tem que ser estourada na hora do ato sexual? Essa é a palavra, estourada na hora do ato sexual. Então, a gente precisa falar de sexualidade para tirar desse lugar de sujeira que, infelizmente, ainda está na nossa sociedade, ainda permeia a nossa sociedade, né? Esse olhar de que o sexo é sujo, ou que se ele for prazeroso, ele tem que ser igual aquele filme pornô, igual a pornografia. Se a gente não fala disso, essa ideia de sujeira, essa ideia de ter nojo do próprio prazer, continua existindo, né? Então, acho que falar sobre a sujeira é mais atual do que a gente pensa, né? Muitas vezes
A gente pensa que falar sobre, no meu tempo o sexo era considerado sujeira, ele ainda é, né? Porque a gente fica nesse vai e volta, a gente avançou bastante em muita coisa, mas em outras a gente ainda precisa explicar que elas ainda existem, né? E a violência sexual cometida por professores é uma coisa que a gente precisa conversar, porque está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que em caso de suspeita, não precisa confirmação, em caso de suspeita de violência sexual contra crianças e adolescentes, qualquer tipo de violência, né? Em caso de suspeita de uma violência contra crianças e adolescentes, você tem que notificar o Conselho Tutelar, você tem que notificar o Disque 100, por exemplo. Então, eu sempre digo, olha, gente, precisa notificar, porque aí fica nessa coisa, não, vamos resolver aqui dentro da escola, transfere o professor de escola, né? Vamos transferir o professor, quer dizer, vai transferir o moço, ele então abusou sexualmente de uma menina da 6ª, 7ª série, aí ele é transferido para outra escola e continua dando aulas para a 6ª, 7ª série. Como é isso, né? Não passou nem por um processo de sensibilização de que ele, homem adulto, não deve ter relações sexuais, namoros e flertes com meninas, né? A idade de consentimento hoje no Brasil, ela está em 14. Agora, eu preciso só confirmar se ela está em 14 ou em 16. Mas a idade de consentimento das meninas tem uns movimentos aí liderados por homens cisgênero, adultos, hétero, que dizem que a idade de consentimento deveria diminuir, deveria ser para 12. Por que um homem adulto, hétero, cisgênero, gostaria que a idade de consentimento baixasse para 12? Ou ainda casos de homens héteros, cisgênero, adultos, que no aniversário de 18 anos da adolescente, no dia do aniversário de 18 anos da menina, manda mensagem para ela, já flertando, porque agora ela pode, né? Agora eu posso ter alguma coisa com ela. Isso também diz de um desejo. Tem uma música, vou só complementar isso aqui, tem uma música do Seu Jorge, que ele canta com a Ana Carolina, que ele fala assim, Carolina é uma menina bem difícil de esquecer, andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer e um molejo que eu não vou te enganar. Bom, se isso não é fetichização da adolescência, a gente está precisando se sensibilizar mesmo, né? Se a gente não está sensível a esse olhar de que eu gosto de meninas ou mulheres que têm um jeito de adolescente, se a gente não presta atenção nisso, a gente está precisando passar por um processo de educação em sexualidade. E se está precisando, a gente está aí, né? Para fazer esse processo de sensibilização também. Elânia, pode ter certeza que eu vou fazer os seus cursos, porque assim, conforme você vai falando, eu fui lembrando algumas coisas da minha adolescência, né? Essa coisa por eu ser, né, negra, é aquela coisa de assim, acordei com 11 anos com um corpo de mulher, e os homens olhavam para mim na rua e eu me sentia uma carne andando assim, né? Era horrível. E eu brincava de boneca, né? Então, o meu, olha eu abrindo aqui, livro aberto. E aí o que acontece? A minha ideia foi o que aconteceu comigo é que eu me fechei, não fui pelo esse outro lado. Mas enfim, então você está passando aqui várias coisas importantíssimas. E aí, dentro disso que você falou, gente, eu sei que tem as perguntas, é rapidinho. Dentro disso que você falou, a minha preocupação é o seguinte: como é que essa adolescente ela consegue ser recebida e acolhida quando ela vai falar de uma suspeita, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que existe essa criminalização da vítima, né? Em todos esses casos de violência, independente da idade. A gente está no meio de toda essa situação do caso da Mariana Ferrer, né? Que a gente até comentou um pouquinho antes, que é justamente como você mesma falou, né? Se uma mulher branca como a Mariana Ferrer, que tem tanta visibilidade, que é lá do sul do Brasil, passou por essa situação também, né? Imagina as mulheres pretas, as mulheres periféricas, como que elas não são recebidas, como que isso não é visto, como que elas não são colocadas como, mas você usa essa blusa, ou você veio com esses shortinhos, o que você queria, né? A sua atitude é assim, como se os shorts que eu uso fosse pode vir aqui e fazer o que você quiser, né? Como se fosse um convite, esse fetiche mesmo. E aí, você falando, eu fiquei me questionando justamente assim,
E essa adolescente, porque como você falou, né? O adultocentrismo. O adultocentrismo já está falando, se a mulher adulta já tem dificuldade, mesmo quando ela vai numa delegacia que disse ser para ela, para que ela não sofra violência, e mesmo assim ela ainda sofre, e às vezes que isso é um tabu. Com o mesmo gênero ali, né, como a delegada ali, ela também pode sofrer essa violência, isso também pode acontecer, como eu já vi em alguns casos. Como é que é para essa menina, essa adolescente, ela se sentir? Porque eu fiquei me imaginando, quem iria acreditar, né? Minha mãe, meu pai, a escola, a diretora, o diretor, para onde eu vou, como é que isso é recebido? Não sei se você tem alguns casos que você passou por isso. E aí já vou linkar numa outra pergunta, que é justamente para eu voltar aqui da Maria Clara, se você percebe programas e projetos organizados do governo, tanto em saúde e educação, sobre esses temas. Algo que seja efetivo, né, sobre esses temas. Tá, bom, eu toda vez que vou falar com adolescentes, e aí especificamente com as adolescentes, né, quando eu vou falar com adolescentes sobre sexualidade, e aí a gente vai falando de corpo e tudo mais, eu sempre valorizo demais a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Eu sempre digo, a gente precisa conhecer a UBS da nossa região, saber qual é o posto de saúde, né? As meninas aqui chamam de postinho. Então, o BS, postinho, né? Então, o postinho, ele é um serviço do Sistema Único de Saúde. Então, eu sempre falo para as meninas, olha, é interessante, né? Você está com vergonha de ir sozinha? De repente, você junta um grupo de amigas ou amigas e amigos, você junta esse povo e chega lá na UBS e fala assim, a gente queria participar de algum grupo de adolescentes aqui. Ou se não tem grupo de adolescentes, a gente já veio com o nosso grupo, queria saber se vocês podem fazer uma roda de conversa com a gente aqui na UBS para tirar as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que muitas UBSs têm um grande desejo de que adolescentes validem aquele espaço como espaço deles e delas e deles também. Né? Então, aquele espaço da UBS, que é um serviço do SUS, e a gente tem que defender o SUS, inclusive, né? O SUS é nosso, então a gente precisa, desde pequenininho, aprender que o SUS também é um espaço de referência para a gente garantir, para a gente ter a garantia da nossa saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, dentro do SUS, as UBSs, elas são porta de entrada de sensibilização para a nossa saúde. Então, é interessante a gente sempre valorizar o SUS, né? Mais do que dizer defenda o SUS, a gente também tem que dizer de que forma a gente defende o SUS. E uma das formas de defender o SUS é dizer para as crianças e adolescentes que o SUS é nosso, é delas, e elas podem propor, inclusive, atividades ali, né? Elas podem chegar na UBS ou no postinho, como queiram chamar, elas podem chegar e dizer, eu quero falar de sexualidade. Então, se a gente for pensar quais são os equipamentos públicos que falam de sexualidade ou que deveriam estar falando de sexualidade, a UBS é um serviço público, né? A UBS é um serviço de promoção à saúde. O posto de saúde. Tem lá, a gente vai marcar, por exemplo, o ginecologista. Adolescentes falam para mim, né? Nossa, eu vou lá no ginecologista, mas eu nunca nem fiz sexo. Fala, tá, mas ginecologista você pode ir sem nunca ter feito sexo. Faz uma lista de todas as dúvidas que você tem para tirar com o ginecologista. Marca ginecologista, chega lá, se senta e fala, eu trouxe uma lista de dúvidas que eu tenho e gostaria de conversar com você. Conversa com a ginecologista. Ah, mas e se eu for maltratada? Uai, aí tem ouvidoria de saúde, né? Aí eu passo o número, é importante dizer o que é a ouvidoria, passar o número e dizer, eu tenho certeza que a UBS vai ficar muito feliz de receber adolescentes em seu espaço, né? Então, a UBS, a defesa do SUS que a gente precisa fazer, não é uma defesa genérica, mas ela é concreta no nosso dia a dia, né? Desde o teste para a COVID até o cuidado com a minha sexualidade. A UBS tem que ser valorizada, né? E aí, se a gente não gosta, né? E quando você está falando da delegacia, por exemplo, do atendimento que muitas vezes as mulheres recebem nas delegacias de julgamento e tudo mais, eu acho que isso também é importante a gente saber que as delegacias das mulheres, né, as DDMs, elas precisam sim avançar em várias questões no que diz respeito ao atendimento, ao acolhimento, ao cuidado. Mas a gente não pode nunca esquecer que quem vai concretizar
o que está escrito na lei são pessoas, e elas estão no mundo também. Então, as existências da delegada, da atendente da UBS, minha, sua, das pessoas que estão assistindo, elas estão atravessadas também por uma sociedade que tem uma estrutura racista, machista, cis-heteronormativa, LGBTQIA+, fóbica, que prioriza alguns corpos, a existência de alguns corpos, né? A estratégia genocida, ela está permeada também na nossa existência. Então, a gente precisa ter um olhar crítico sobre esses serviços, mas sempre lembrar que eles fazem parte da garantia do nosso direito de estar no mundo. E se ele não está sendo executado da forma que deveria ser, a gente pode procurar a ouvidoria, e aí, a partir daí, tem uma outra coisa também que a gente pode fazer, além de procurar a ouvidoria, se organizar coletivamente com outras pessoas. Organizar-se coletivamente. Convida um grupo de adolescentes da sua idade, por exemplo, para se organizar coletivamente em defesa da saúde sexual e reprodutiva. Cria um grupo, cria coletivo. Aqui no extremo sul, desse lado que eu estou, do extremo sul de São Paulo, eu queria dar destaque para a coletiva CFE, que é a Coletiva Feminina na Escola, que é da Escola Padre José Pegoraro, que as meninas são maravilhosas, e eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dessas meninas dentro da escola, né? Pela organização e mobilização que essas adolescentes fazem dentro da Escola Padre José Pegoraro, e também a coletiva que é de Parelheiros, chamada Subversiva, que são meninas também, meninas jovens, que vão lutando pelos direitos das meninas. Então, acho importante a gente saber que, quando a gente tem um olhar adultocêntrico, a gente acaba não percebendo a potência que a adolescência, a juventude e a infância têm, né? Essas potências de dizer, de falar sobre a garantia dos direitos. Então, temos sim serviços que existem que são públicos, né? Tem uma crítica, né? Vou falar rapidinho também disso. Existem os SPVVs, que são serviços de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência, né? São serviços dentro do CREAS, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Então, dentro do CREAS, tem os SPVVs que atendem crianças e adolescentes vítimas de violências diversas, e entre elas o abuso e exploração sexual também, né? Mas aí tem uma crítica que eu faço, que é a seguinte: a gente sempre olha para a sexualidade de um jeito muito a partir da violação, a partir da violência. Então, eu vou falar de sexualidade para prevenir uma violência, eu vou falar de sexualidade para atender quem foi violentado. A gente poderia ter, por exemplo, em vários lugares já existe o Centro de Referência da Adolescente, do adolescente de adolescente, o Centro de Referência de Adolescente. A gente poderia ter um espaço que adolescentes e crianças pudessem aprender sobre gênero, sexualidade, pensar, aprender e falar, né? Porque aprender fica parecendo que é a gente que vai ensinar, quando, na verdade, muitas adolescentes trazem questões maravilhosas, como uma menina trouxe numa atividade semana retrasada. Ela falou assim para mim: eu quero contar para minha mãe que eu me masturbo. Como eu faço? E aí, a partir daí, ela traz uma questão. Ela traz uma questão que é: eu já me masturbo, eu só quero que a minha mãe saiba disso, eu quero que ela saiba que está tudo bem, e que meninas se masturbam. Como eu faço isso? É o direito dela de querer falar para a mãe dela que ela se masturba. E aí, quando a gente estava conversando sobre possibilidades, uma outra menina falou: mas espera aí, tem que contar? Eu falei: não tem, mas se você quiser, a gente pode pensar formas de contar, né? Você não tem que contar, essa coisa é íntima do seu corpo, sobre eu me masturbo. Você se masturba num ambiente seu, seguro, privado, só tem você não se sente pressionada. Se é saudável, é um espaço seu, é o seu corpo, é você olhando para o seu corpo. E aí foi essa própria menina, né, que durante uma atividade, a menina me diz: me disseram que a gente se masturba para, quando for transar com alguém, a gente saber explicar para a pessoa do que a gente gosta. E aí a outra menina diz: eu não me masturbo para mostrar para alguém como eu gosto de sentir prazer, eu me masturbo para mostrar para mim mesma qual é o mapa do meu prazer. Então, quando essa menina traz essa informação, ela dá de 10-0 em muita pessoa adulta que só se masturba para que a outra pessoa se beneficie do aprendizado que ela teve com a própria masturbação. Quando a masturbação diz respeito a mim e a minha relação com o meu corpo, com o meu desejo, com o meu prazer. Então,
A UBS é sempre uma boa referência, tem os SPVVs, que atendem crianças e adolescentes vítimas de violências, inclusive violências sexuais, e a gente precisa sempre também valorizar o Conselho Tutelar e dizer que esse é um lugar que tem eleições e você pode se candidatar. Então, muitas pessoas dizem, eu não gosto do conselho, eu acho o conselho péssimo, eu faria diferente. Nossa, que ótimo, então candidate-se. Candidate-se e isso será maravilhoso, será transformador. A gente ter novas pessoas apoiando e estando nos conselhos tutelares. Isso é fantástico, fundamental. Elânia, eu vejo assim que o seu raciocínio é justamente não estou colocando críticas em nenhum papel, mas vamos sair desse local de vitimização, no sentido de eu vou quando já aconteceu, quando eu já sou uma vítima, quando as coisas já aconteceram, e aí eu vou para uma questão mais de vamos compreender para que eu tenha esse poder, como a gente falou, né? E eu tome as minhas decisões e eu me torne um agente social transformador na minha comunidade. Se eu não posso contar hoje com o Estado, mas eu tenho o SUS, que é maravilhoso, eu tenho a UBS, que é um lugar que realmente eu posso entrar, se eu não quiser ir sozinha, eu posso ir com a minha melhor amiga, meu melhor amigo, minha melhor amiga, e eu vou lá e peço ajuda. E se lá não for feito da melhor forma, eu tenho, pelo menos, eu entrei da melhor forma nesse ambiente de uma situação, seja para que eu tenha informação, seja porque, infelizmente, aconteceu algo negativo e que eu preciso resolver para não me tornar aí um adulto depois cheio de problemas, etc., e traga mais consequências negativas, né? Porque eu fiquei me imaginando, e aí eu uso como exemplo a minha família, algumas gerações aí atrás, né? Imagina essa filha falando para a mãe, não, eu me masturbo para o meu próprio prazer, ou eu me masturbo, e a mãe, por exemplo, ser uma mãe que nunca teve um orgasmo, que a gente sabe que isso acontece, né? Então, assim, são muitas questões. Eu estou muito feliz que você está aqui. Por mim, eu deixava mais 10 horas aí de live. A gente está com 110 visualizações. Muito obrigada para todo mundo aí que está vendo com a gente. Eu vou para a última questão, e aí já peço para a gente finalizar. Pode ter certeza que eu vou participar dos seus cursos e no meio dos adolescentes, lá se puder, ou para adulto, tá tudo bem. E a gente combina aí de uma próxima live com outros recortes, tá? Então, na sua perspectiva, você já falou bastante como a gente pode se curar com a sexualidade, né? Principalmente nesses termos raciais, mas na sua perspectiva, quais são os desafios na educação sexual para crianças e adolescentes LGBTQIA+. E aí, falando de uma forma interseccional, pensando nas pessoas pretas, tá? Pessoas pretas. Bom, inclusive isso é uma coisa, né? Eu falei da UBS, falei do SPVV, que é o Serviço de Proteção a Vítimas de Violência, e eu não falei do Centro de Cidadania LGBT, né? Não falei dos centros de cidadania LGBTQIA+, que aqui na cidade de São Paulo tem, né? Então, em cada região tem um centro de cidadania LGBT que tem que ser também valorizado como um espaço de referência para a gente pensar gênero e sexualidade. E o centro também de referência da diversidade, enfim, né? E os coletivos, né? Que também são grupos que não são equipamentos públicos, de serviços públicos, né? Que não estão sob a responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, e ouso dizer que talvez por isso muitos serviços públicos se inspirem no que os movimentos e coletivos fazem para promover educação em sexualidade, porque muitas vezes alguns coletivos são os primeiros pontos de referência, de cuidado e de sensibilização para que a adolescente, a pessoa adulta, acesse tanto o posto de saúde, né, a UBS, quanto o SPVV ou os centros de referência da diversidade, Centro de Cidadania LGBTQIA+. E aí, na minha perspectiva, quais são os desafios da educação em sexualidade de criança e adolescente LGBTQIA+. Pensando especificamente, especialmente, né, as infâncias e adolescências e juventudes pretas. Bom,
acho que tem uma coisa, né, que a gente sempre pensa que é a pessoa adulta, que é trans, lésbica, bi, gay, intersexo, assexual, né? Todas essas pessoas queer, todas essas pessoas adultas, elas sabem o quanto foi fragilizador muitas vezes, né? Não é uma regra, então tem sempre alguém que tem uma experiência muito bonita para nos trazer, e ainda bem, porque nós, enquanto pessoas LGBTQIA+, a gente precisa também ter referências positivas de ser LGBTQIA+, né? Eu achei muito bonito um vídeo no Dia das Crianças que a Leona Vingativa postou. Eu achei lindo o vídeo dela falando das crianças viadas, né? Dela falando, minhas crianças fiquem protegidas, né? E ela falando do quanto a infância dela também foi de potência para ela enquanto uma menina trans. E aí eu acho que o trabalho de educação em sexualidade com as crianças e adolescentes, pensando a questão LGBTQIA+, é justamente de pensar o fortalecimento, né? O fortalecimento e a não solidão. A possibilidade de a gente dizer, conversar com adolescentes, por exemplo, muitas adolescentes e meninos e meninas adolescentes falam para mim, eu queria contar para minha mãe que eu gosto de meninas, por exemplo, uma menina diz, eu quero contar para minha mãe que eu gosto de meninas, mas eu não me sinto à vontade de fazer isso sozinha, vamos comigo? Para mim isso é gigantesco. É gigantesco quando uma menina diz, vamos comigo, fala junto comigo, com ela. E aí a gente pode pensar um processo de sensibilização também com essa mulher adulta, com essa mãe adulta, né? De conversar com ela. Então, o trabalho de educação em sexualidade, eu sempre falo numa perspectiva que envolva a existência e potência de ser LGBTQIA+, a potência de ser uma pessoa negra no mundo, a potência de ser uma pessoa histérica no mundo, de lutar pelos seus direitos, de entender que a luta pela garantia de direitos, ela começa desde a infância e segue, e a gente segue. Então, trabalhar a educação em sexualidade, pensando as questões LGBTQIA+, é criar um ambiente ou construir junto e juntos e juntas um ambiente que seja acolhedor. Da mesma forma que toda vez que eu vou falar com uma criança preta, o quanto ela é linda, o quanto ela é potente, o quanto a existência dela é valiosa, porque o racismo foi algo que atravessou a minha infância e fragilizou minha adolescência e minha idade adulta, né? Do mesmo jeito que eu falo da potência da infância preta para proteger a infância preta e valorizar a infância preta, eu também falo, e acho que todas as educadoras em sexualidade que têm um trabalho antirracista, antimachista e anti-LGBT fóbico e anticapitalista falam, crianças e adolescentes, ser LGBTQIA+, é sinônimo de potência, de existência, de vida. Não tem que ser sinônimo de morte. Nós temos uma caminhada longa juntas, mas temos uma caminhada longa juntas. Não temos uma caminhada que tem que ser solitária. Tem uma frase do Criolo, um cantor daqui da região onde eu vivo, o Criolo diz assim, não precisa morrer para ver Deus. Então, a gente não precisa morrer para ter algo bom, né? E aí, puxando também mais uma cantora aqui da nossa região, cantora e compositora maravilhosa, preta, Naira Laís, ela fala, nós merecemos fartura de vida inteira, intensa, imensa. Então, é com isso que eu quero terminar minha fala de hoje, dizendo que, primeiro, quero agradecer demais pelo convite, pela potência de estar aqui, por estarmos juntas, né? De pensar a sexualidade enquanto um movimento de cura e não um movimento de adoecimento e de tristeza, de solidão. Pensar a sexualidade enquanto um movimento de coletividade e produção de saúde e produção de existência saudável. E dizer que, como diz Criolo, a gente não precisa morrer para ver Deus, a gente não precisa sofrer para enxergar a potência na nossa existência. E, citando Naira Laís, nós merecemos fartura de vida. Quero viver e não só sobreviver. Muito, muito, muito obrigada. Que vocês tenham uma boa tarde, uma boa vida. E qualquer coisa lá no @sexualidade aflorada e @abordar espaço terapêutico, a gente pode seguir nessa prosa e venham para o curso do adultocentrismo e os desafios da educação em sexualidade. É isso, Joyce, muito obrigada. Obrigada, Michel. Obrigada a todo mundo que está aqui.
e a gente se vê na caminhada, porque a gente está caminhando, né? Muito, muito, muito obrigada. Elânia, pegando o gancho do que você falou, eu falo isso para algumas pessoas, tá? Agradeço aí, não sei quais energias que você acredita, mas acredito em Deus também. Então, agradeço a Deus que você tenha escolhido viver a sua missão, ser a potência que você está mostrando para a gente, e ser um agente tão transformador. Eu acredito que não só na sociedade como um todo, mas dá para perceber que você exala transformação e abertura de consciência por onde você passa. Então, espero que você tenha vida longa, que seus caminhos sejam muito abertos e abençoados, e que haja cada vez mais conquistas aí, e pode contar com a gente aqui. Sinta que a USP é sua casa, pode contar com a gente, e vamos fazer, se Deus quiser, aí muitos projetos juntos. Gente, volto daqui uns 20 minutinhos com uma próxima live, com a Kátia Martins. A gente vai conversar sobre quilombo, a gente vai conversar sobre vida, existência, e também é uma história de muita superação. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, Elânia. Obrigada. Fica com Deus.